lá em Marcos capítulo 2, é um texto que eu já preguei aqui na igreja, mas toda vez que eu leio, Deus fala comigo de uma forma muito forte nesse texto. E é interessante que eu tenho o hábito de ler um livro inteiro da Bíblia, num dia. Então, quando chega Salmos, né, que eu divido a prestação, mas Marcos a gente lê em uma hora e meia, a gente já lê o livro de Marcos todinho. E eu estava relendo, né, essa semana, e Deus me trouxe tanta coisa nova que eu não tinha visto nesse texto, e eu comecei a pensar em algumas coisas, né, que nós já temos lido, visto. Interessante, esses dias eu estava vendo uma história, e era até um filme, né? Um ladrão de joias, ele decidiu fazer um roubo ousado. Ele invadiu a loja de joias caras, e ele não pegou nenhuma joia, só que ele trocou o preço. Aquela joia que valia $100 mil, ele botou $500, e foi trocando o preço de todas as joias mais valiosas. Aí no outro dia o que ele fez? Ele foi na joalheria e comprou as joias. Ou seja, uma joia de $100 mil, ele comprou por $500. Eu estava pensando, o diabo ele faz assim, ele substituiu o valor das coisas. Coisas que deveriam ser importantes para nós, o preço está lá embaixo. E nós observamos isso quando nós vemos o valor que nós damos para a nossa família. Queridos, nós saímos com um tanque cheio de casa, emocionalmente, alegre. Aí nós começamos no dia a dia, encontra uma pessoa e você é gentil, você é generoso. Aí encontra outro, você é solícito e você vai indo. Aí quando chega no final do dia, que você chega em casa, o tanque está vazio. Aí o que você entrega para os seus filhos e para a sua esposa? Ignorância, grosseria, falta de atenção. Nós trocamos o valor das coisas. E hoje eu quero falar um pouco sobre o que acontece quando Jesus está em casa. Marcos capítulo 2, vamos lá? O telão vai ter o texto. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, olha que Jesus está vendo a fé dos homens, não é do paralítico. Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Essa última frase que bateu comigo essa semana. Quando aqueles homens dizem: nunca vimos nada igual. Queridos, isso se passou na casa de Pedro. Alguns historiadores dizem que essa casa possivelmente era a casa da sogra de Pedro. E Jesus estava na casa dessa mulher. E é interessante que a presença de Jesus, é inegável que ela é transformadora. Porque quando Jesus está em casa, a sua presença não pode ser escondida. É como o sol, você não esconde o sol. Jesus estava na casa, todo mundo se atraiu para lá. Porque quando Jesus está,
A presença de Jesus é visível. Não se esconde a presença de Jesus. Amém? Não se esconde. As pessoas, elas são atraídas porque tem um negócio diferente nessa casa. A presença de Jesus, ela muda o ambiente, ela transforma o ambiente. E é interessante que nesses anos de ministério, que nós temos visto de famílias que foram transformadas pela presença de Jesus. Gente, a presença de Jesus não é um quadro. A presença de Jesus não é o crucifixo, mesmo porque ele não está crucificado, ele já ressuscitou. A presença de Jesus, ela se faz dentro de nós. O reino de Jesus, ele se faz dentro das nossas vidas. A presença de Jesus não é algo que você fala, Jesus está ali. Não, Jesus está aqui. É isso que transforma uma casa, um ambiente. E interessante que eu estava lembrando de algumas histórias, o bom de ser pastor, você lembra das histórias, né? E um dia eu lembro de um pastor contando que tinha uma casa que o cara botou um letreiro muito grande, né? Essa casa pertence a Jesus, propriedade de Jesus. Você já viu o carro assim? Propriedade de Jesus? Um dia eu quase infartei, né? Eu estava em São Paulo e ele estava saindo do estacionamento e um cara com um adesivo grande, né? Propriedade de Jesus. E o outro na frente parou para entrar na Marginal Tietê, porque é muito carro. E o de trás, com a propriedade de Jesus, começou a buzinar e a xingar. Eu falei, rapaz, Jesus ele não é o dono desse carro, ele alugou para o diabo. É o diabo que está dirigindo, não é Jesus que está nesse negócio, não. Porque, queridos, semana passada eu falei sobre isso. O nome que nós carregamos, nós temos que honrar. Porque ou nós honramos esse nome ou nós trocamos o nome. Não dá para a gente ser um cristão, viver de uma forma que seja contrário àquilo que nós pregamos. E eu estava conversando com o Vanus e a gente lembrou algumas histórias, né, interessantes. Uma vez nós fomos numa casa e a gente foi fazer uma conferência no Rio de Janeiro. E aí o pastor falou o seguinte, pastor, era uma cidade pequena, ele falou assim, ó, eu posso hospedar vocês na casa de um casal da igreja? Aí eu falei, claro, é até bom, né, que você bate papo. Pastor Estevão e a esposa ficaram hospedados com a gente aqui agora, esse final de semana. E é bom que você conversa muito, né, pastor? Nem dá para ir para dormir, né? Eu falei, claro que eu quero. Aí nós fomos para essa casa. Quando nós chegamos, gente, era visível que a pintura era nova. O cheiro de tinta ainda estava. Talheres novos, o edredom novo, tudo novo. E uma coisa incrível, o marido, meu bem, você pode pegar aquilo? Claro, meu amor. Os diálogos estavam assim, nesse nível, né? E eu vou usar, uau, o negócio está bom aqui. E aí, acordamos no sábado de manhã, o cara estava lá lavando o quintal, com avental, daqui a pouco está ele lá lavando as vasilhas, ajudando a preparar o almoço. Aí a mulher chegou para a Vanusa e falou assim, ó, ele nunca fez isso. Ainda bem que vocês vieram aqui em casa. Aí eu pensei, gente, se a minha presença fez isso, imagina de Jesus. Imagina se Jesus estivesse nessa casa, queridos. Porque, queridos, uma casa sem Jesus é um inferno. O que é o inferno? Um lugar onde Jesus não está. O que é o céu? Onde Jesus mora. O inferno é onde Jesus não está. E tem muita casa que virou uma sucursal do inferno. As pessoas se comunicam, seu cavalo, seu cachorro, desse jeito. Cada um dá um coice maior do que o outro. É uma verdadeira sucursal do inferno. A casa onde Jesus está, ela se torna um lugar que atrai, o ambiente se torna um lugar que atrai as pessoas. As pessoas querem estar numa casa onde Jesus está. Queridos, o que atrai a presença das pessoas para um lugar não é o quão luxuoso, o quão rico é o ambiente, mas é como o ambiente está. Como você se sente no lugar. Nesses anos de ministério, a gente teve algumas histórias muito boas para contar. E uma vez a gente, em Cachoeiro, uma família
tinha se mudado. Eles trocaram de igreja, porque trocaram de bairro, e aí foram para perto da nossa igreja e foram para a nossa igreja. Um casal espetacular, com filhos. E esse casal, os vizinhos desse casal começaram a ir para a igreja. Aí na profissão de fé, a gente sempre gosta de perguntar, né? Por que você se converteu? Como é que foi? E aí a gente passou o microfone e o marido falou o seguinte: olha, eu estou aqui, pastor, não é porque o senhor prega bem. Uau, eu estou aqui por causa do meu vizinho. Olha, eu e minha esposa, todo dia de manhã, a gente acorda para ver. Ela se levanta mais cedo, ela varre a frente da casa dela, a frente do vizinho e a nossa frente. Varre, junta tudo. Quando ele vai sair, sempre tem um beijo no portão. Deus te abençoe, meu amor. Só ouço louvores naquela casa. Eu e minha esposa, a gente fica... O que acontece nessa casa? O marido chega, a mulher está esperando, os filhos esperando. Eu quero isso para a minha família. Queridos, a casa onde Jesus está, ela atrai as pessoas, se torna um lugar de atração para as pessoas. Porque não tem como você dissociar a presença de Jesus e a palavra de Jesus da vida das pessoas. A presença de Jesus não está limitada a um culto na igreja. A presença de Jesus, ela tem que ser real na nossa casa. O maior empecilho do cristianismo hoje não é o diabo, porque o diabo já foi derrotado, mas é o testemunho dos membros das igrejas. Nós temos paralisado a obra de Deus pelo péssimo testemunho que nós damos. Pessoas olham como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, como você trata os seus filhos, as pessoas estão de olho. Aí a pessoa fala assim: crente igual ele, quero não ser não. Que coisa, né? Por isso que eu vou repetir a história de Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande, o maior conquistador que já houve, o homem que mais conquistou reinos na história da humanidade. Morreu aos 33 anos de idade, morreu jovem, mas ele era tão audacioso que ele sempre avançava. Por isso ele foi conquistando muitos reinos. E Alexandre, ele era muito forte com seus soldados. E o general chegou para ele e falou assim: ó, tem um soldado que se escondeu na batalha. Alexandre falou: chama ele agora. Quando chegou o rapaz, ele viu que era um rapaz muito novo. Ele ficou compadecido, né? Aí perguntou: meu jovem, qual é o seu nome? E o jovem falou: Alexandre. Quando o jovem falou isso, Alexandre o Grande pegou ele pela armadura, sacudiu ele e falou o seguinte: ou você muda de nome ou muda de atitude. Porque não pode ter um nome igual ao meu e agir dessa forma. É o que Jesus fala para nós, queridos. Ou nós mudamos as nossas atitudes, ou nós deixamos de ser crente meia boca. Amém? Você está entendendo? Amém? É assim que tem que ser. A palavra de Deus, ela é muito direta. Não é possível dissociar a presença de Jesus e de sua palavra. Quando nós sabemos que Jesus está presente na casa, a palavra de Deus ocupa espaço nessa casa. O que se vê nessa casa? Leitura da Bíblia, oração. Eu fico feliz que eu vejo hoje a minha filha e o meu genro todo dia. Desde quando a Isabela estava grávida, ele lia a Bíblia para a criança no feto. E agora todo dia ele pega a Bíblia, ele bota o filho no colo e vai ler a Bíblia. Eu acho isso lindo. Estou ficando um vovô bobo, né, gente? Mas a palavra de Deus, ela tem que ser o centro da nossa casa. Não é a Netflix, não é filme, é a palavra de Deus. O que nós conversamos é sobre a palavra de Deus, a adoração, tudo é a palavra de Deus. Porque quando nós criamos esse ambiente, os nossos filhos serão transformados. Eles não verão o pecado como a sociedade está trabalhando hoje. A casa onde Jesus está é um lugar de atração, é um lugar onde as pessoas são atraídas. Uma vez uma irmã falou comigo o seguinte: ela reclamou com o marido, e ele muito grosso, crente, diácono, e ela reclamando sobre as ofensas, as agressões verbais, e ele disse assim: se você não está satisfeita, pede divórcio. Aí ela falou: pastor, o que eu faço? Eu falei assim: minha irmã, vai orar, age diferente, manifesta a graça. Porque manifestar a graça é difícil, né? Porque perdoar quem pede perdão e muda de atitude é fácil, né? Agora, perdoar
quem não muda de atitude, quem não pediu perdão, quem te ofende e te humilha, é difícil, é difícil. Aí, queridos, lá no versículo 4, versículo 3 desse texto, o Marcos ele vai narrando o seguinte: vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Queridos, eu fico imaginando esse texto. Pensa na cena. A casa da sogra de Pedro. A porta lotada. É interessante que é mais fácil você arrombar uma porta de madeira do que você retirar pessoas da frente. Não é verdade? Porque as pessoas, muitas das vezes, elas não dão valor, porque o homem, você imagina, Jesus ali, o que curava, 4 pessoas carregando o paralítico, as pessoas vendo aquele homem naquela situação, o que seria natural? Deixa passar, Jesus está ali, Jesus vai curar. Mas as pessoas impediram Jesus de ver o paralítico. Aí os homens, os jovens, eles tiveram uma ideia: vamos furar o teto. Gente, o teto lá era um teto grosso, eles botavam madeira e bastante adobe, pedra. Por quê? Porque em cima, por causa da chuva, por causa do frio, então em cima também, às vezes, tinha habitação, mas era um telhado duro, era duro, não é telha, você chega e bate e quebra. Aí você imagina a cena, na sala, Jesus lotado de homens, de repente começa a cair terra, cai pedaço de coisa, começa a cair as coisas. O texto não diz, a Bíblia não fala que a sogra de Pedro reclamou. O texto não fala que Pedro reclamou. Sabe por quê? Porque para Pedro, para a sogra de Pedro, pessoas são mais importantes do que coisas. Queridos, muitas das vezes para nós as coisas são mais importantes do que pessoas. Um celular é mais importante que uma criança. Um jarro de vidro é mais importante do que uma pessoa. Aí nós acabamos colocando coisas e impedindo as pessoas de estarem com Jesus. Olha, às vezes você vê pessoas que constroem uma casa belíssima, mas ninguém pode ir. Sendo que, queridos, a nossa casa, a nossa habitação é lugar para manifestar a glória de Deus. Amém? Você está entendendo isso? Amém, gente? Nós temos que ter o hábito de receber as pessoas, de deixar as pessoas chegarem e nos conhecer e conhecer Jesus. Mas o que nós fazemos? Nós fechamos a porta, né? A gente recebe as pessoas lá na rua e fala, já corre e fecha a porta. Sendo que numa mesa de café, você pode falar de Jesus. Jesus está ali. Aí o milagre começa a acontecer. Aí nós valorizamos coisas, valorizamos uma piscina, valorizamos um sofá. Não vou deixar ninguém. Uma vez uma pessoa falou o seguinte para mim: pastor, eu não posso abrir uma célula lá em casa, porque você imagina, comprei um sofá caríssimo. Imagina, criança chegando, arranhando, pé sujo no tapete. Valorizam mais coisas do que pessoas. A importância não está nas pessoas. Tem pessoas que valorizam mais coisas do que a família. Porque quando você valoriza mais as coisas do que a sua família, é o diabo que está nessa casa. Não é Jesus que está. Porque aonde Jesus está, as pessoas são mais importantes do que as coisas. Eu lembro que quando eu era pastor na outra igreja, eu tinha feito uma viagem, uma pessoa fez uma viagem e me trouxe um blazer. Gente, que blazer bonito. De marca, de uma marca que chique, né? Muito bonito o blazer. E eu usava aquele blazer só nas ocasiões especiais da igreja. E eu estava, né, um dia no culto e eu falei, gente, desapegue, comece a se abençoar as pessoas. E comecei a falar isso, né, no culto. Quando termina o culto, aí isso foi de manhã, aí à noite eu fui pregar numa outra igreja, aí chega um senhor e fala, pastor, que blazer bonito o senhor tem. Meu sonho era ter um desse.
Gente, o Espírito Santo de Deus, às vezes ele faz os negócios. Eu não ia com aquele blazer aquele dia para a congregação, mas como eu tinha usado de manhã, eu falei assim, vou usar de noite, né? Foi em outro lugar, vou usar. Aí aquele irmão fala isso, na hora o Espírito Santo falou, tira e dá. Era o número do cara. Eu falei assim, pois é, meu irmão. É para você. Às vezes nós valorizamos mais coisas do que pessoas. Não damos carona porque vai sujar o carro, porque eu vou ter que gastar um pouco mais de combustível. E aí nós tiramos a oportunidade de mostrar Jesus e damos mais valor aos bens do que vidas. Porque, gente, o que vai importar no final das contas são pessoas. No final, quando Jesus passar a régua no mundo, passar a régua no julgamento, o que importa é quantas pessoas você levou para o céu. É isso. O resto, se você teve uma casa bonita, se você estudou, o carro que você teve, isso não conta no dia do julgamento. Vai contar sim. Deus vai falar, eu te dei a oportunidade de carregar aquela senhora para casa, dia de chuva, você não levou. Você podia ter trago um idoso para o culto e você não trouxe. Aí os bens que Deus nos deu, vai servir justamente para a nossa condenação. Queridos, onde Jesus está, a palavra de Jesus é soberana. Uma vida vale muito mais do que coisas materiais. E nesse texto, a gente vê que a casa onde Jesus está se torna um lugar de cura. A presença de Jesus e a palavra de Jesus torna o ambiente um lugar de cura, de milagres. Milagres e curas acontecem. Jesus ele não morreu por bens, ele morreu por pessoas. Jesus não morreu por celular, por casa. Ou seja, às vezes nós falamos muito em idolatria e nós julgamos pessoas, fulano é idólatra porque tem uma imagem. Mas tem pessoas que a idolatria é um carro, é uma casa, é algum objeto. Até às vezes um marido, uma esposa, tem aquilo como um ídolo, ocupa o lugar de Deus. Uma vez uma pessoa falou o seguinte, às vezes até a vergonha. O pastor Jonathan falou um negócio aqui interessante esses dias. A mensagem do Evangelho é muito maior do que a nossa vergonha. Né? Eu estou com vergonha. Gente, a mensagem do Evangelho é maior do que a nossa vergonha. Nós temos que falar de Jesus, nós temos que falar com os nossos vizinhos, com os nossos amigos. Sabe por quê? Porque Deus, no texto nós vemos que Jesus, ele olha a fé dos 4 homens, ele não olha a fé do paralítico. Talvez aquele paralítico já não tivesse mais com expectativa nenhuma, mas os 4 falaram o seguinte, Jesus cura, vamos lá. Botaram ele na maca e foram. A Bíblia diz que Jesus viu a fé daqueles 4 homens. Queridos, Deus se move quando nós nos movemos. Enquanto você só ficar na parte do pensamento, se Deus fizesse. Não, gente, você já vai fazendo como se Deus estivesse fazendo. Amém? Você está entendendo isso? É assim que funciona. A nossa fé, ela tem que nos impulsionar. Jesus, ele vai só se mover naquilo que nós já nos movemos. Às vezes nós estamos esperando Deus abrir o céu. Uma vez 2 pessoas no final do culto me procuraram, pastor, ora por mim, por semana eu vou procurar emprego. Aí eu orei com as pessoas, com as 2, abençoei os currículos. Aí o que aconteceu? Naquela semana um conseguiu emprego, o outro, sessão da tarde, vale a pena ver de novo. Achou que a oração ia resolver o problema, o outro foi de empresa em empresa, batendo de porta em porta, conseguiu emprego. Deus se move quando nós nos movemos. Se você não se mover, o milagre não vai vir, não. Talvez Deus está falando isso para você hoje. Queridos, ele vê esforço, ele vê suor, ele vê dedicação. Jesus, ele estava lá dentro da casa e ele sabia que tinha um paralítico lá fora. Mas Jesus estava esperando alguém abrir o telhado. Ele estava na expectativa, quando é que o telhado vai abrir? Porque Deus, ele gosta de esforço, de suor, de dedicação. E é interessante que Jesus, nós vemos no texto, Jesus, ele olha para esse paralítico, ele fala, filho. Gente, eu nunca tinha pensado na grandiosidade dessa palavra de Jesus. O próprio Deus encarnado, ele olha para aquele homem que com certeza o pai o rejeitou, porque um paralítico era um peso, era colocado de fora, devia dormir na sarjeta, próximo a uma sinagoga para receber oferta.
receber esmola. As pessoas não chamavam ele pelo nome, né? Geralmente é assim, né? Ó o coxo ali, ó o paralítico. Às vezes tem pessoas que nos chamam de apelido, que denigrem e nos fazem mal. Jesus olha para aquele homem e Jesus fala, filho. Jesus não olha as nossas deficiências. Ele dá a identidade. A nossa identidade é filho. Queridos, o mundo tem tentado tirar de nós a nossa identidade. A mídia vai te chamar de evangélico, católico, protestante, crente. Mas a Bíblia não fala nenhum desses nomes. A Bíblia nos chama de filhos. Amém? Nós somos aqui um monte de filhos. Nós somos tudo irmão. O pastor chegou lá em casa, eu falei, né, pastor? Eu falei assim, ó, você está em casa, aqui é tudo irmão, se é tudo irmão, nós estamos tudo juntos. É assim, gente. Os pastores das nossas igrejas, pastor Adriano, ele tem a cópia da chave lá de casa até hoje. Ele vinha lá para casa, ele e o Alcimara, entrava dentro de casa, aí uma vez eu tive que viajar, aí eu falei, pastor, fica com a chave, depois você me devolve. Até hoje, ele tem a chave lá de casa. Nós somos irmãos, nós somos uma grande família. Jesus nos define, Ele nos dá a identidade. E tanto é que a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus. Que oração é essa, né? Que oração profunda, né? Porque é diferente quando você está pedindo para um pai ou quando você está pedindo para alguma entidade. Quando você está falando com o seu pai, você tem a certeza de que ele pode fazer. E às vezes nós não recebemos porque nós não oramos no nome de Jesus, nós não pedimos, nós somos tímidos. Aí não recebemos. Porque a Bíblia diz que aquele que insiste, recebe. Nós desistimos das pessoas. Jesus, ele nos define pela nossa identidade de filho, ele não fala das nossas deficiências, dos nossos problemas. O mundo impõe isso. Se você vai no médico, você é um paciente, o paciente número tal, do prontuário tal. Se você vai na escola, o professor te chama você com aluno, você é um aluno. Na loja, você é um cliente, mas na igreja e com Jesus, você é filho. Amém? Isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Se veja, né, como Jesus vê. Quem vive, né, com a consciência de que é filho, acaba o medo, acaba a depressão, acaba a ansiedade, porque você sabe que tem um Pai que pode todas as coisas. A palavra diz, tudo posso naquele que me... Quê? Tudo pode. E o nosso Deus, Ele nos fortalece. Aí interessante que Jesus olha para esse homem e ele fala, perdoados estão os seus pecados. Antes de curar o corpo físico, Jesus cura a alma. Sabia? Porque, olha, uma alma ferida não vai ajudar na cura do físico. E Jesus, quando olha para aquele homem, Jesus olha e fala o seguinte, ó, perdoados estão os seus pecados. Foi um escândalo. Porque quem pode perdoar pecado? Queridos, nós vivemos a graça. A graça é perdão por algo que você não merece. É difícil algumas pessoas entenderem. Por isso é que tem um monte de agiota espiritual. Tem igreja que faz agiotagem especial. Você tem que comprar a bênção. Oh, se você vai dar oferta tal, vai pela fé, dá a oferta tal que Deus vai te abençoar. Não é assim, não. Isso é agiotagem. Você não compra bênção. Você já recebeu a bênção. Amém? A Bíblia diz que nós fomos abençoados nas regiões celestiais com toda sorte de bênção. Hoje não ouvi nenhum glória a Deus. Depois disso aqui eu pensei assim, até a cadeira vai pular e falar assim, glória a Deus. Você já recebeu todas as bênçãos, a bênção da cura, a bênção do perdão, todas as bênçãos, elas são suas. Nós temos que tomar posse do que a palavra de Deus nos dá. E aí, queridos, quando ele perdoa os pecados, é interessante que o perdão é uma manifestação natural da presença de Jesus. Quando Jesus está na casa, a casa é um lugar de graça. O que é graça? Nós falamos muito sobre graça aqui na igreja. No discipulado, graça é o centro da palavra do discipulado. O que é graça? É um favor que a pessoa não merece. O que é perdoar?
é dar ao outro o que a pessoa não merece. E a casa onde Jesus está, ninguém fica deitado, porque o perdão levanta pessoas. O perdão levanta, o perdão cura, o perdão restaura. O perdão restaura o marido, o perdão restaura a esposa, o perdão restaura os filhos, o perdão restaura os parentes, o perdão restaura a casa. Agora, quando nós não perdoamos, nós amarramos a pessoa no mundo espiritual. Nós amarramos a pessoa no físico e a pessoa não vai melhorar, não vai mudar. Às vezes nós vemos casamentos que continuam problemáticos porque a esposa não perdoou até hoje o marido. O esposo não perdoou a esposa. Os filhos não receberam perdão. E o perdão faz parte do evangelho. E se a casa onde Jesus está é uma casa onde perdão é dado de graça. Gente, a graça constrói pontes, não levanta muros. Porque muitas das vezes nós levantamos muros, né? Fecha o coração para as pessoas. Não, fulano já me ofendeu muito, não quero andar perto dele. Não. Se eu ministro graça, eu vou fazer uma ponte para chegar ao coração daquela pessoa. A graça abre portas. A graça transforma a maldição em bênção. A graça cura, traz restauração. A graça leva as pessoas para Jesus. E quando as pessoas olham para a nossa casa e vêem um ambiente de perdão, de graça, sabe o que elas querem? Elas querem esse Jesus que nós pregamos. A casa nossa tem que ser um lugar de graça, um lugar de perdão. Não é merecido, é doado. E quem foi perdoado por Deus, naturalmente entende que deve dar perdão aos outros. E para a gente caminhar para a ceia, a graça, entendeu, Poliana? Caminhar para a ceia é a palavra-chave. A graça, ela transforma vergonha em testemunho. Você imagina, um homem que era envergonhado por ser paralítico, pensa na história, um homem que constantemente, o que chamavam ele? Coxo, aleijado, paralítico, incapaz, ineficiente, rejeitado. Esse homem, ele é curado e ele sai carregando a maca. Que coisa, né? O que o milagre faz? Transforma vergonha em testemunho. Aquilo que é vergonha para você hoje, vai ser testemunho amanhã. Amém? Aquilo que está te envergonhando hoje, envergonhando a sua família, vai ser testemunho amanhã. Vai ser testemunho. Você vai chegar para as pessoas e falar, olha, eu estava assim, 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 e Jesus transformou minha casa. Ó, meu casamento estava uma porcaria, meu marido não valia nada. Vocês sabem, olha ele aqui hoje, um servo de Deus. A graça, ela transforma vergonha em testemunho. Que coisa, né? Torna o nosso maior testemunho. A casa se torna um lugar extraordinário, como o versículo que nós lemos no final, né? Nunca vimos nada igual. É tão bonito quando, se as pessoas puderem falar isso a nosso respeito, né? As pessoas chegarem na nossa casa e falarem, olha, eu nunca vi nada igual isso. Eu nunca vi nada igual isso. Quando eu vejo o Davi sendo batizado e vejo o Christopher aqui, a graça faz coisas extraordinárias, né? A gente vê milagres, famílias transformadas, né, Zenildo? Famílias transformadas, né, Lucide? A gente vê transformação. É a graça que faz isso. As pessoas olham para a nossa casa e falam, o que aconteceu nessa casa? Eu tinha um amigo de trabalho, ele não gostava muito de evangélico, e um dia ele falou comigo que ele não gostava de nada, falou que é cristão, ele não gostava. E ele sempre criticava. E um dia ele chegou e falou comigo assim, Eldo, o que vocês fazem lá na igreja, hein? Eu falei assim, o quê? Rapaz, tem um vizinho aqui, meu, o muro estava caindo aos pedaços, a casa dele precisando de uma pintura, os filhos jogando pedra na casa dos outros, ele e a mulher uma brigaiada, ele voltava do bar tarde da noite, e aí comecei a notar que a esposa começou a ir para a igreja, os meninos indo atrás, daqui a pouco os meninos já não jogavam mais pedra nas casas da gente, daqui a pouco o marido para de beber, reformou o muro, pintou a casa, comprou um carro. O que vocês fazem? Eu falei assim, é Jesus que faz. Porque a casa onde Jesus está,
as pessoas passam, olham e falam: algo está acontecendo de extraordinário neste lugar. Tem algo novo acontecendo neste lugar. Você imagina o paralítico carregando a própria cama. A maior vergonha dele. Aquilo que é a sua vergonha hoje, o seu casamento, seus filhos, vai ser o seu testemunho. Isso é a graça que faz. E, nossa, rapidinho, hein? Em silêncio, parabéns, hein? É só sempre pegar, deixa, né? Mas, uma aplicação prática para nós. Busque a transformação contínua. Ou seja, assim como a presença de um pastor na sua casa muda o seu comportamento com a sua esposa, comece a se policiar. Comece a dar valor ao seu filho. Olha, os filhos passam tão rápido. Passa rápido. Eu vi minha filha estava casada. Né, Bruno? Dá uma dó, né? Eu vi ela estava casada, eu falei assim, meu Deus, já não é mais a minha princesa, já é a rainha de outro. Passa rápido. Invista no que vale a pena, que é a sua família. Traga a presença de Deus para dentro da sua casa. Se o seu marido é um problema, comece a profetizar que ele vai ser transformado. Comece a olhar para ele e falar, esse é um homem de Deus. Mas você não está vendo. Começa a falar, homem de Deus. Começa a olhar para sua esposa e falando, mulher de Provérbios 31. Estou achando ela aqui. Comece a profetizar sobre os seus filhos. Por que o judeu domina o mundo? Israel, um estado pequeno, no meio do deserto, é uma potência econômica, uma potência militar. Segurou todos os países agora na guerra, detonou com o Irã, detonou com outros países em volta. Por quê que consegue isso? É porque o pai, toda semana, ele chega para o filho e ele profetiza. Ele fala, meu filho vai ser um engenheiro. Meu filho vai ser um advogado. Meu filho vai ser. Já profetiza. É assim que funciona. A minha filha, eu brincava com ela, eu botava a mão e falava assim, você vai falar muitos idiomas. E você vai pisar em países que eu nunca pisei. E aí um dia, ela estava na Holanda, trocando de voo para ir para a Polônia, para o intercâmbio. Ela falou, pai, lembra que o senhor falava que eu ia pisar em lugares que você nunca pisou? Pois é, pai. A palavra tem poder. Mas tem pai que fala para o filho assim, você é burro, menino. Você é um idiota, você é um cavalo, você é um ignorante, você é isso. O que o pai está semeando como profeta? Maldição. A nossa boca tem que profetizar bênção sobre os nossos filhos, sobre a nossa esposa, sobre o nosso marido, sobre a nossa casa. Porque quando você profetiza milagre, o milagre acontece. Você crê nisso? Vamos orar então. Coloque a sua casa diante de Deus. Coloque a sua família diante de Deus. As coisas passam. Queria tanto poder ter o meu pai aqui, vendo o batismo do neto e da bisneta, que ele amava esses dois. Queria poder, mas passou, meu pai morreu, tem 4 anos e pouco. As coisas passam. Valorize quem você tem hoje, agora. Valorize aquilo que está dentro da sua casa. Não olha para o quintal do vizinho. O quintal do vizinho é problema do vizinho. Olha para dentro da sua casa. Presente que Deus te deu. Valoriza ele. Glorifica a Deus pelo que você tem. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Jesus, vem morar nas nossas casas. Vem morar nas nossas vidas. Vem transformar as nossas famílias. Ó Pai, que as nossas famílias sejam, ó Pai, famílias de graça. Famílias, ó Pai, onde a tua presença e a tua palavra são a prioridade. Ó Pai, se há alguma família aqui que ainda não tem a sua presença em casa, que nessa noite eles possam convidar Jesus para fazer presença na casa deles.
no nome de Jesus. Amém.